Após a primeira extinção em massa do planeta Terra, 95% da vida na Terra foi toda dizimada, não só na Terra como nos oceanos. Mas longe daquela região, na Pangeia, 5% daquelas vidas ainda conseguiram sobreviver. Essa primeira extinção durou cerca de 50 milhões de anos na Terra. Aqueles animais já não tinham quase nada para comer. Então eles comiam o que via pela frente, até mesmo terra, ou eles comiam eles mesmos. Eles faziam de tudo para sobreviver. Só que mesmo em 50 milhões de anos sofrido, para aqueles 5% que restou, as placas tectônicas ainda estavam em movimento. Porque as placas tectônicas principalmente precisavam fazer os papéis de dividir os continentes. O que acontece é que esses animais também não aguentaram. E nessa divisão das placas tectônicas, o continente da Pangeia foi dividido. E no meio dessa divisão ficou o oceano. Desses 5% desses animais que sobraram na Terra, eles evoluíram. Eles evoluíram para o mais temido, aquele que está do lado das sombrias histórias do planeta Terra, os dinossauros. Existiam duas espécies de dinossauros na Terra. Os amossauros, que se alimentavam de plantas, e os dilofossauros, que se alimentavam de carne. Esses animais, os dilofossauros, não eram tão grandes quanto os amossauros, porém eles eram muito rápidos. Assim, a velocidade que eles corriam era um absurdo. E logicamente eles se alimentavam dos amossauros. Eles atacavam ele. Enquanto tudo isso estava acontecendo, as placas tectônicas ainda estavam em movimento. Em uma certa região dessa divisão das placas tectônicas, o fundo da Terra ainda estava em constante atividade. Uma mistura de água com fogo, com magma, digo. Muitas daquelas vidas morreram. Aquelas vidas que estavam no mar, aquelas algas também morreram. E toda aquela alga entrou em estado de decomposição. E logicamente, um tempo depois, aquelas rochas que existiam no fundo da Terra iriam decompor isso, cobrir isso. E essas algas, esses aquáticos que existiam há milhões de anos atrás, foram se transformando em óleo. Quase todo o plástico que você vê no planeta, o combustível que você coloca no seu carro, grande parte dele foi resultado desses animais aquáticos que existiram há quase 300 milhões de anos no fundo do mar, e sustenta a indústria até hoje. Com o movimento das placas tectônicas, surgiu um vulcão no meio do Oceano Atlântico. E embaixo de toda aquela água, várias paredes de montanhas estavam sendo formadas. Deu origem também grande parte dessas ilhas vulcânicas. Como grande parte da vida do mar foi dizimada, uma nova espécie de seres no fundo do mar estava se desenvolvendo, o Pictiosauro. Ele tinha aproximadamente 6 metros e ele iria dominar o mar por 50 milhões de anos, como dominou. Eles eram praticamente o rei do mar naquela época. Eles se alimentavam de todos os animaizinhos pequenos que existiam no fundo do mar. Eles evoluíram dos répteis que existiram há muito tempo atrás na Terra. Se você acompanha essa história aqui no meu perfil, você sabe de quais são. Só que depois de 50 milhões de anos, o Spliossauro surgiu. Eles eram do tamanho de um ônibus e basicamente acabou com a população de Pictiosauro. Então, por muito tempo, eles ficaram no fundo do mar. Mas você me pergunta, e os dinossauros, o que aconteceu com eles? Eles estavam dominando a Terra como nunca. Ninguém os podia parar. Se os dinossauros estivessem vivos até hoje, não poderia ter nem humanos na Terra mais. Nada aqui na Terra podia os parar, podia os vencer. Eu disse nada aqui na Terra. Mas alguma ameaça do espaço estava vindo e disso eles não podiam fugir.